Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Magista. Eu estou aqui mais uma vez hoje para abrir uma mesa de leitura para o signo de Capricórnio, voltado para finanças. Vamos saber como andam o setor de finanças, vida material, trabalho dos capricornianos e capricornianas. É uma leitura intuitiva, temporal e coletiva, pode não ressoar com todos, mas basta que vocês verifiquem os seus signos fortes no mapa astral, que é Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus. Verificar ali alguma dica, alguma informação, algum complemento, aquilo que realmente esteja mais de acordo com os pensamentos de vocês. Se não ressoar, solta para o universo, ainda não foi o momento de vocês, ok? Iniciando aqui com o oráculo de Waite, para o signo de Capricórnio, finanças, vida material, solicitando licença para acessar as energias dos capricornianos. Vamos lá. Capricórnio, o que temos para Capricórnio? Vida material, finanças. Vamos lá, oráculo de Waite, o que temos aí para capricornianos, então. Vamos lá. A morte. Valete de copas. O carro. O louco. 9 de ouros. No fundo de deck, o 6 de ouros. Eita, 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 eita. Mas vamos lá. Nada de medo, nada de pânico, muitas coisas mudando aí para vocês na vida material, mudanças profundas, mudanças que vêm realmente para fechar ciclos, para abalar, né, as estruturas mais, vamos dizer assim, as estruturas mais, quando a gente fala estrutura, é estrutura firme, né? Aqui com a carta da morte, na atualidade muita coisa mudando, muita coisa sendo jogada realmente para, abrindo as gavetinhas, aquelas gavetinhas que ficam ali escondidas na alma da pessoa, né, no subconsciente, nos desejos da pessoa, nos desejos materiais, nos sonhos materiais, nos planos. Então aquilo que não serve sendo jogado fora, ficando somente com aquilo que serve. Mudança realmente profunda aqui com a carta da morte. Mudança precisa acontecer, o ciclo precisa finalizar para que venham coisas boas, né? Se não finalizar as coisas complicadas, as coisas ruins, então realmente não tem como fazer, não tem como melhorar. Se não muda, né? Se continua sempre no mesmo compasso, não muda. E então essa mudança realmente é necessária, esses abalos que estão acontecendo agora são tanto quanto necessários, então não é necessário, não pode assustar com isso, entendeu? Então tem que ter aquela cabeça no lugar, sabe? E pensar da seguinte forma, não, são coisas que precisam acontecer para que algo melhore. Ah, mas magista, será que vai realmente melhorar? Calma, calma que a gente tem toda mais uma leitura aí pela frente, tá? E vocês vão ver que o bicho não é nem de 7 cabeças, nem 6, nem 5, entendeu? Então é uma questão de atitude diante dessas mudanças. Se tiver uma atitude de serenidade, realmente ajuda. Se não tiver uma atitude de serenidade, então, se não entender o estado atual, realmente não, né, vão passar aí por um sufoco, uma tristeza, né, ficar recolhido no canto, cheio de desânimo, e isso não ajuda, gente. Não ajuda. Então é importante entender esse momento atual de vocês, que são mudanças realmente profundas. O que é uma mudança profunda? Sair de um emprego e ir para outro, né? Sair de um emprego, ficar durante um tempo aí parado, né, pensando na vida, né, avaliando o que vai ser feito da vida. O que pode acontecer também, um abalo aqui da estrutura, é a pessoa estar esperando por um emprego e ele não vir, entendeu? Em relação a dinheiro, a pessoa esperando ali por alguma coisa, um ganho de justiça, alguma coisa que vá trazer finança e não vem, demora um pouco, ou seja, finalizando mesmo aqui
alguns ciclos, pedindo o máximo de paciência. A morte é uma mudança drástica, total, entendeu? E aí, gente, vai melhorar? Aqui na posição positiva vem o valete de copas. O valete de copas, ele vem representado por um príncipe, né? Sempre um jovem ou uma jovem. Então ele sempre representa o novo. Por quê? Porque é o jovem, né? O jovem vai representar sempre o novo. Entendeu? Então, para que estão acontecendo essas mudanças necessárias aí? Principalmente porque precisa mudar para que venha o novo. Talvez vocês não estejam enxergando uma situação nova, por causa que não fazem a mudança necessária que está pedindo aqui na carta da morte. Estão pedindo uma abertura de consciência, de pensamento, sabe? Um outro olhar, um novo olhar sobre as outras coisas, sobre os outros assuntos, sobre informações realmente da sua vida financeira, um outro olhar mesmo. Uma coisa de voltada aqui muito para reinício. Eu estou vendo muito voltado aqui para reinício, porque veio com a carta do Valete de Copas, né? Que é o jovem. É o jovem ou a jovem. Eles são sempre príncipes, né? E eles também trazem aqui uma notícia. O Valete de Copas, ele traz mensagens que talvez vocês não estejam aí afinados para receber essas notícias, tá? E principalmente voltada para negócios. Negócios no geral, trabalho, dinheiro, finança, tudo. Entendeu? Então, o que está dizendo aqui, gente? Vamos entender até agora o contexto dessa leitura. Tem coisa boa vindo por aí, tem coisa nova. Existem informações novas que vocês não estão conseguindo captar. Porque não fazem as mudanças necessárias. Aquela mudança necessária que tem que ser feita na mentalidade mesmo, no interior, sabe? É uma mudança no interior para que vocês enxerguem coisas diferentes. Porque enquanto não houver essa mudança aqui que veio com a carta da morte, e essas coisas positivas que estão vindo por aí, ou já vieram, ou estão vindo por aí, se não houver essa mudança, não enxerga a mensagem, não enxerga a mudança nos negócios, a possibilidade de uma melhora nos negócios, e aí o carro. Aí não existe avanço, porque o carro ele veio na posição negativa. Vocês sabem que eu não trabalho com cartas invertidas, eu trabalho com posições. Então essa carta do carro, que ela representa um avanço, nesse caso como ela veio na posição negativa, não tem avanço. Se não houver o esforço das mudanças, de um novo olhar sobre as coisas, sobre tudo na vida de vocês, então não vai haver avanço. Entendeu? Não vai existir avanço, e aí vem a carta do louco nas influências. O que é o louco aqui nesse sentido? Aqui não é posição negativa nem positiva, simplesmente é o que mais influencia a situação de vocês. Então, foram feitas muitas coisas assim a olho, sabe? Por impulso. Tá? Exatamente aqui como louco que ele está indo ali, caminhando para o abismo, como se não houvesse amanhã, na maior felicidade. E o cachorrinho ali do lado, meu filho, você vai cair no abismo. Entendeu? Então, o que foi feito aqui, muita coisa feita por impulso, não vamos fazer, vamos que vai, sabe? Claro que a gente precisa ter iniciativa, mas se não colocar os pingos nos is, se não avaliar direito cada situação para tentar avançar, então, senão nada funciona, tá? Então, vamos para o contexto novamente, tá? Mudanças necessárias para enxergar o novo, tá? Enxergando o novo, a gente afasta aquela estagnação, porque o carro ali na posição negativa é estagnação, não avança, tá? E afastar as coisas feitas por impulso, vamos que vamos, sabe? Sem pensar em nada, sem avaliar nada, arriscando muito. Houve um risco muito alto aqui. O que eu estou percebendo aqui são pessoas que perderam algum dinheiro.
ou em compras, comprando coisas desnecessárias, ou fazendo investimentos meio duvidosos. O que eu estou sentindo aqui são pessoas que perderam, sim, alguma coisa material, um carro. O que eu sinto também aqui é que existe um grupo de pessoas que comprou um carro, adquiriu um carro, ou está pensando em adquirir um carro, um veículo, alguma coisa nesse sentido, um veículo, porque tem a carta do carro aqui também nessa representação, né? E ele não está em boas condições, então as pessoas investindo ali, sabe, numa coisa furada, tá? E aqui também, olha, no fundo de deck, a carta dos 6 de ouros, tá? Um pouco de falta de equilíbrio, veio confirmando a situação anterior. Ali, olha a figura, fornecendo ali algumas esmolas, né, ajudando algumas pessoas, mas com a balança aqui na figura, também houve um pouco de desequilíbrio, sabe? Talvez eu veja um grupo de pessoas também que andou emprestando um dinheiro, foi um empréstimo desnecessário. Porque o que aconteceu? Eles entenderam aqui essa situação de vocês, sem pensar muito nas coisas, sem pensar muito na situação, se aproveitaram disso, talvez a pessoa nem estava precisando tanto assim e emprestou. E sabe quando que vai ter esse dinheiro de volta? Vai ser difícil retornar, tá? Então, tem essa situação aqui também do empréstimo desnecessário que foi feito para alguém aí, e pessoas aí que estão, perceberam essa situação que vocês estão aí de, sabe, fazer as coisas meio que no impulso. Vamos falar a verdade? Se aproveitando da bondade de vocês, porque essa carta também é uma bondade, né? A pessoa não tem medo de distribuir os bens que ela tem aqui, ela está distribuindo ali. Mas é preciso o equilíbrio, né, da balança ali, o equilíbrio para saber quem realmente precisa e quem não precisa. Porque senão tem um abuso de vocês, né? As pessoas acabam abusando de vocês. E aí vocês vão dizer assim, puxa vida, vem coisa boa por aí? Claro que vem, olha, foi o que eu informei no início. Estão vindo essas mudanças necessárias aí para que coisas novas cheguem, mensagens novas vão chegar referente a negócios, tá? Então, afastando aqui essa falta de avanço, porque não existe uma mudança de atitude de vocês em relação à finança, né? Afastando também esse impulso, essa mania de risco, né? De arriscar tudo, investimentos duvidosos, né? Aí vem a coisa boa, porque olha, na conclusão veio o 9 de ouros. 9 de ouros é muito dinheiro. Entendeu? Ou seja, tá vindo coisa boa sim, mas algumas mudanças precisam ser feitas com urgência. 9 de ouros é abundância em todos os sentidos, saúde, vida próspera, entendeu? Sucesso nos negócios, muitas realizações, entendeu? Mas o que? É o que eu informei. Tá aqui tudo isso para vocês. Mas é importante fazer as mudanças necessárias e parar de distribuir aí o que vocês têm, porque estão abusando da vantagem de vocês, ou vão abusar. Porque esse valor emprestado aí vocês não vão ver mais não. Pode esquecer, tá? Então, o contexto da leitura até aqui. Vocês precisam fazer uma mudança radicalíssima aí nas atitudes de vocês. Afastar os riscos, pensar um pouco mais nas situações, tá? Ter um pouco mais de tato para saber se as pessoas estão abusando de vocês ou não. E aprender, sabe, abrir a mente, ter um novo olhar aí para as coisas que estão vindo. Esperar pacientemente que elas venham, quando elas vierem, vocês conseguirem simplesmente identificar, né? Porque nessa situação da cegueira aqui do louco e da não mudança com a carta da morte, vocês podem deixar oportunidades passar aí. E aí não vai ser legal, tá? Eu vou clarificar aqui com o oráculo de Maria Padilha. Tá difícil essa leitura não, tá? Então já veio dizendo exatamente tudo que precisa ser feito.
impedir que as coisas fiquem estagnadas ali com o carro na posição negativa, né? 3 arcanos maiores na leitura de vocês. A morte, o louco e o carro. Ou seja, foi bem direto mesmo. Mais direto que isso, impossível. Vamos lá, pela porta da rua. Então, parar de ouvir muito instruções erradas, tá? Não é de vocês. A maioria das instruções não parte de vocês. Pela porta da rua significa sempre algo que vem de fora para dentro de nós, tá? Então, para de ouvir, por favor. Não se deixem manipular, porque existe essa bondade em vocês. Então, as pessoas acham que pode fazer o que bem entender na cabeça de vocês. Não. Só vocês podem morar na mente de vocês. Não deixa ninguém mais alugar sua mente, não. Tá? Aluguel de mente, por favor, dá licença, é impossível. Com o valete de copas, o que eu falei aqui para vocês? Olha, virtudes e sabedoria. Foi a carta que saiu aqui com o valete de copas, né? Que é o jovem que traz mensagens, que fala de negócios. Com essas mudanças necessárias que vocês precisam fazer e parando de ouvir conversa errada de pessoas que procuram manipular vocês, então ter um outro olhar sobre as outras coisas é esse aqui, olha. Ter mais sabedoria, avaliar com mais cuidado. Entendeu? Não vai entrando em qualquer onda aí, não. Ó, em casa. Poxa vida. Junto com essa carta do carro, na posição negativa, veio em casa. Em casa, alguém da família. Tá? Em casa, ou pessoas que talvez morem com vocês. Eu consigo sentir aqui uma coisa muito específica de alguém que levou para dentro de casa uma pessoa que não é da família, levou por cuidado, por carinho, ficou com pena da pessoa, falou, tá numa situação difícil, levou para dentro de casa. É muito específica aqui, não é muita gente não, tá? Tá? E essa pessoa aqui tá causando estagnação, tá? Porque ela não tá levando coisas boas para dentro da sua casa. Essa é uma situação. E na outra situação, realmente a família. É chato falar isso, mas alguém da família também causa essa estagnação porque te leva informações erradas, não quer que você avance. Existe o que eu sinto aí é um pouco de ciúme por tudo aquilo que vocês fazem. Porque já houve uma época aí que vocês estavam bem à frente, né? Estavam muito bem financeiramente, e a pessoa da família ficou ali de olho. Puxa vida, por que está avançando tanto assim? E eu não. É um pouquinho de competição dentro da própria família, mas com bastante... Não precisa se afastar, tá? Aqui, ó, na Virtudes e Sabedoria, vocês souberam lidar com isso até agora. Abrindo um pouco mais a mente, tudo melhorando aí a situação mental de vocês. Não precisa nem se afastar, porque eu sinto que é uma pessoa de muito carinho. É uma deficiência, não existe ninguém perfeito, gente. E por causa de deficiências, a gente não pode se afastar, principalmente de gente da família, né? A não ser que seja uma coisa muito, muito, muito incômoda. Aí realmente é tóxico, a gente precisa se afastar. Agora, quando se trata de uma deficiência, uma fraqueza, sabe, da pessoa, uma falta de carinho, uma falta de ânimo, entendeu? Uma mania de competição, a pessoa descontente com ela mesma, isso realmente pode acontecer. Mas não é necessário se afastar, não. Então, existe sim um pouco desse sentimento aí de capricorniano faz e eu não, puxa vida, eu não vou pra frente. De dentro da própria casa. É chato, mas a gente precisa assumir. Isso acontece com qualquer um, tá? E aqui, olha, complementando aqui a carta do louco, desgaste ou pessoa perigosa. Essa pessoa perigosa é alguém que está vindo aí para o caminho de vocês? Não. O perigo aqui é realmente continuar nessa situação de risco. Vou fazer as coisas sem pensar, né? Ou seja, não significa necessariamente uma pessoa que vem para prejudicar a vida de vocês. O perigo aí
é continuar realmente nessa situação de risco. Aí as coisas realmente não vão andar, tá? Complementando aqui, notícias breves vão chegar, que combina aqui bastante com a carta do Valete de Copas, né? De alguém que está trazendo aí uma notícia referente a negócios. E isso vem logo, referente a dinheiro aqui, juntamente com o 9 de ouros, que é sucesso, abundância, entendeu? Prosperidade. Então, tá vindo logo aí. Tá vindo logo, mas é o que eu informei. Olho vivo. Fundo de deck. Viagens ou mudança de vida. Ou seja, mais uma vez, mais uma carta pedindo mudança aí, né? A mudança que pede para vocês não significa viagem. É uma carta de duplo sentido, mas aí, por enquanto, não se trata realmente de uma viagem. Peraí, deixa eu ver. Por enquanto não se trata de viagem, mas é a mudança de vida, porque foi essa carta que eu disse para vocês, né? Para vocês deixarem de ser abusados pela bondade que vocês têm. Então, precisa de mais equilíbrio. Por isso que está falando dessa mudança aqui. Viagem ainda não vi nada nesse sentido, não. Por enquanto, não. Ok? Então, olha, bem clara a leitura, bem simples, tá? Eu vou apenas aqui pedir um conselho final com o Oráculo dos Anjos, só para arrematar esse conteúdo todo, né? Esse contexto todo de leitura. Só um arremate, né? Vamos lá, então. Os anjos. Conselho para capricornianos e capricornianas, o diabo. Esse conselho, vocês podem achar meio estranho com a carta do diabo, mas ela veio ali na conclusão. Então é um alerta, tá? É um alerta. Abram o olho com as pessoas que abusam da bondade de vocês. Abram o olho aí na família de vocês. Sabe? Mais sabedoria, mais tato, sabe? Cuidado aqui com a mania, o hábito que existe de fazer as coisas sem pensar muito, assumindo riscos. Não, eu vou porque vai dar tudo certo. Às vezes não dá, não. Então, o perigo é no sentido, nas atitudes de vocês mesmos. Então, o diabo, ele vem complementando da seguinte forma. Então, tira um pouco dessa impetuosidade de querer resolver as coisas de qualquer maneira, sem pensar muito. Sabe, porque a carta do diabo também fala sobre impetuosidade de não, eu vou resolver, vai dar certo, tal, tal. Sim, a gente precisa batalhar para isso. Mas não ser tão atirado assim a ponto de não pensar em nada. Entendeu? Então fica muito naquele campo afasta a razão e fica somente com a, vamos dizer assim, com o instinto. E nós não somos instinto, nós somos animais racionais. E o animal racional não pode ser guiado pelo instinto. Ou é uma coisa ou é outra. Se nós somos animais racionais, nós precisamos de seguir a razão, pensar, raciocinar, avaliar. E não deixar que as coisas simplesmente aconteçam por conta do nosso instinto. Instinto é para animal irracional, nós somos racionais. O instinto pode prejudicar bastante a nossa situação, tá? Então, eu estou pedindo aqui agora 3 signos, só para verificar que são os signos que estão na vida de vocês. Áries, Aquário, que será a próxima leitura, bem rápido, e Escorpião. Então, vocês podem dar uma lida na leitura desses 3 signos, Aquário, Escorpião e Áries, ou então verificar no seu meio social quais são as pessoas que possuem esses signos e, de repente, verificar se existe alguma influência ali, se vocês percebem essas pessoas que possuem esses signos que atrapalham ou ajudam na vida de vocês. Ok? Então, Capricórnio, ficamos por aqui. Se estão gostando do conteúdo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem um comentário para mim ou uma dúvida.
entendeu? Tudo, como não fiquem com dúvida. Agora tem a IA, né? No, nas leituras de signo, vocês podem clicar ali, existem resumos, existem tiração de dúvidas mesmo, né? Na hora de tirar as dúvidas, se não ajudar, pode deixar uma mensagem ali para mim e eu retorno para vocês, ok? Então a gente se vê numa próxima leitura. Ficamos por aqui. Amém, axé, namastê. Tudo de bom para todos nós. Tchau, tchau.